Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui já no nosso penúltimo dia, porque amanhã será o último dia que nós vamos falar sobre o planejamento 2022, nessas pequenas dicas para que o nosso planejamento 2022 seja melhor e mais estruturado. E hoje nós vamos falar então sobre a visão ampliada. O que é isso? Nós estudamos esses dias e pensamos nesses dias sobre o que é o planejamento, para que serve o planejamento, o que planejar. E aí nós dividimos algumas áreas da nossa vida e ali nós falamos da vida com Deus, da vida com a família, da vida profissional, da vida no ministério com a igreja, falamos da vida financeira, das nossas amizades e falamos da nossa visão, da nossa vida com os nossos filhos. E agora, hoje, eu quero falar sobre a visão ampliada. O que é isso? Essa visão ampliada é nós pensarmos em tudo que nós temos de importante das áreas da nossa vida, né? Aqui são algumas, mas você pode ter outras áreas em que você está precisando realmente aí fazer um planejamento, focar, e que vai ser ou não inserido dentro dessas, né, áreas, conforme eu falei ali, numa visão macro. E você pode ir estruturando como você precisa, como você está vivendo hoje, de acordo com a sua realidade. E essa visão ampliada aqui é o quê? É ampliar o foco sem perder o foco. Ampliar a visão quando você tem uma visão panorâmica da situação, mas sem perder o seu alvo. E o que é o seu alvo, então? O nosso primeiro alvo, como alguém que quer romper, assim como no primeiro item que nós estudamos, que eu falei que é planejamento da vida com Deus, onde você vai ali selecionar o seu tempo, estruturar o seu tempo para você falar com Deus. Então, é o nosso primeiro alvo, né? E é o nosso primeiro foco, onde nós não podemos perder. Por que isso, então? Porque tudo o que você vai fazer para realizar o seu projeto, o teu planejamento, a tua ideia, a tua estrutura, aquilo que você tem pensado em fazer e aquilo que você tem sentido que é necessário você fazer, isso não é aquela história de vale tudo. Isso vale muitas coisas e você precisa fazer muitas coisas, mas você não pode perder o foco. Por isso que eu falei. E amanhã nós vamos falar sobre o equilíbrio de tudo isso, como que você vai fazer tudo isso sendo você mesmo, porque nós não podemos dar ênfase em um projeto e perder outro, como por exemplo, em nome de uma visão profissional, de um alvo profissional, de um aumento de salário de repente, de uma visão de mudança de cargo, né, uma ampliação de carreira, você perder a família, por exemplo. Isso é uma coisa que não tem lógica no plano de Deus, porque na ordem, a família vem primeiro que o trabalho. Então, o que acontece? Por isso que é ampliar a visão sem perder o foco. Porque nós vemos muito isso, pessoas que, porque investem demais em uma área da sua vida, acaba tendo a outra totalmente desgastada. Ou, de repente, por conta de trabalho ou por conta de um outro projeto, perde a saúde. Porque às vezes fica tão preocupado que não dorme, ou porque não come, ou porque corre demais, ou porque, né? Então, assim, enfim, são muitas coisas que podem acontecer quando você perde o foco, quando você coloca demais a tua energia em uma área da tua vida. Eu gosto de imaginar assim, você tem duas pernas. Se você começar a usar só uma, vai passar um tempo, você vai perceber que a outra, ela vai estar atrofiada. Ela vai estar diferente. O dia que você for pôr o peso nessa outra, ela não vai aguentar sustentar o seu corpo. Por quê? Porque você não exercitou, porque você não usou. Então, assim, é comum a gente ver isso quando, por exemplo, há uma fratura e que aí ela é engessada e ela tem que ficar naquelas posições diferentes do que ela foi, né, estruturada para ser. Quando você tira o gesso, a fratura está resolvida. Mas o que tem que fazer? Fisioterapia para ela voltar a ter a estrutura de musculatura e tudo que precisa para funcionar corretamente. Então,
Por aí nós já percebemos assim o quanto que o nosso corpo ele precisa estar em equilíbrio. E quando nós falamos do nosso ser como ser humano, como um cidadão que é que é corpo, alma e espírito, então nós precisamos pensar em tudo isso. Não podemos, se nós temos que pensar numa estrutura, pensando na estrutura humana, de trabalho, família e finanças, por exemplo, que você precisa dessas três. Então, só disso aí, se você focar demais na finança, sua família não suporta. Se você focar demais no trabalho, de repente, mas sem uma estrutura de estudo, sem uma estrutura de projeto estratégico em relação a crescimento profissional, também não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Então, assim, e se você não orar, e se você não ter fé, e se você não perseverar, não adianta você trabalhar. Então, assim, a palavra do Senhor diz assim, que inútil é acordar cedo e comer o pão do seu trabalho se o Senhor não estiver com você. Então, assim, também diz que não adianta, né, em vão seria ter a sentinela, porque se o Senhor não guardar a casa. Então, muitas coisas que o dinheiro paga, muitas coisas que nós precisamos realmente de uma estrutura financeira, ela funciona, só que parcialmente, porque a realização completa, ela vai estar na conexão com Deus. Então, esse ampliar a visão sem perder o foco é colocar em ordem, é sonhar sim, é almejar sim, é escalar, é criar uma estratégia ousada e você já se imaginar vivendo isso, mas sem perder o foco. Não é vale tudo. Não é vale tudo, é nenhuma estrutura ordenada, nenhuma situação organizada, zelando pelos princípios daquilo que Deus tem para você. E aqui eu coloquei Romanos 5, quer dizer, Romanos 8, do 5 ao 6, que diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quando você coloca na ordem Deus, família, trabalho, ministérios na igreja, quando você começa a colocar as outras coisas, então Deus vai estar te abrindo os olhos, Deus vai estar te estruturando para você romper. Até porque tudo o que você precisa guardar é o teu coração. Por quê? Porque você vai criar uma estratégia ousada. Só que na primeira vez que você for tentar agir com essa estratégia ousada, o que vai acontecer? Vai ter barreiras. E se o seu coração não estiver cheio da vontade de Deus, do apoio de quem você ama, da confiança, porque alguém diz, vai que vai dar certo, eu tô com você, você não aguenta a pressão. E nós somos assim. Por isso que quantas pessoas que são desistentes de tantas áreas das suas vidas. E não é isso que nós queremos fazer. Nós falamos no primeiro dia, Lucas 14, a partir do 28, que vai dizer, todo aquele que pretende construir, primeiro se assenta e calcula, para ver se tem o suficiente para conseguir. Caso contrário, ele começa e não pode terminar e as pessoas vão zombar dele. Não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer um plano ousado, mas um plano em que nós vamos conseguir romper, chegar no final do ano de 2022, poder olhar e falar, eu venci, eu rompi, eu sonhei, eu criei uma estratégia, eu executei, o Senhor esteve comigo em todo o tempo, me fortaleceu, a minha família esteve comigo o tempo inteiro, me apoiou, eu participei da vida dos meus amigos e os meus amigos participaram da minha, e eles me apoiaram, e eles me encorajaram, e eles celebraram comigo, e eles estão celebrando comigo ainda no final do ano, porque assim é a vontade de Deus para nós. Então, que nós não perdamos, que nós não venhamos a perder nada do nosso foco, que esse foco só seja cada dia mais ampliado nos padrões de Deus, sem trapaça, sem preguiça, sem enrolação e sem
passar por cima das pessoas com muito respeito, com muita dedicação, com muita ousadia e muita oração. E o Senhor vai fazer a parte dele, com certeza, porque ele é fiel e justo e nunca nos deixou sem resposta. Segundo Timóteo 2, 1 ao 15 vai dizer: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim em muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão milita legitimamente. Então, ficamos com esta palavra de hoje, aqui de 2 Timóteo 2, 1 a 5, que se você vai militar alguma coisa, milita legitimamente, com fé, com ousadia, com coragem. Aguardo você no próximo vídeo para a gente concluir esse projeto, em nome de Jesus.